Olá, professor Pedro. Meu nome é Paulo e meu grupo é composto por mim e pelo Marcelo. Vamos abordar uma ferramenta de segurança de rede, no qual possui uma aplicação para prevenção. Este é um dos temas que obtivemos conhecimento no decorrer do semestre junto ao senhor na disciplina de Auditoria e Segurança. A ferramenta de nossa escolha dentre os temas propostos foi a Feio2Ban. Agora eu vou falar um pouco o que é a ferramenta Feio2Ban. A Feito-Ban é uma ferramenta de segurança de rede que previne ataques de força bruta à rede na qual os terminais estão conectados a ela. Lembrando que esta é uma ferramenta desenvolvida em Python e ela roda exclusivamente no sistema operacional Linux e é gratuita. Normalmente, no decorrer da matéria, nós vimos que a maioria das ferramentas rodam ou utilizam o sistema operacional Linux. Nós vamos ver para que serve a ferramenta e como ela é aplicada e aonde ela é aplicada. Feito-Ban é utilizado para atualizar regras do firewall para rejeitar os IPs por um período de tempo específico, embora qualquer ou a outra ação excessiva, por exemplo, enviar um e-mail, também possa ser configurada. O Feito-Ban vem com filtro para vários serviços, Apache, Correio, que seria o e-mail, SSH, entre outros. Feito-Ban é capaz de reduzir a taxa de tentativas de autenticação incorreta, mas não podem eliminar os riscos que a autenticação fraca apresenta. Configure os serviços para usar apenas dois fatores ou mecanismos de autenticação, pública ou privada, se você realmente desejar proteger os serviços. A ferramenta funciona analisando logs do sistema ou serviços, tomando algumas atitudes como criação de regras no firewall e envio de alertas ao administrador, de acordo com a detecção de falhas na autenticação ou qualquer outra regra via regex, definida e encontrada no log alvo analisado. Esta é uma ferramenta capaz de reduzir a taxa de tentativas de logins não desejados. Entretanto, isso não elimina os riscos de um sistema de autenticação falho e senhas fracas. Instalação. Para instalação, deveremos acessar o terminal Linux e dar alguns comandos e fazer algumas configurações, as quais iremos ver agora na prática com o Marcelo e quais comandos desde a instalação e funcionamento da ferramenta ele irá apresentar. Bom, então, para a gente fazer a instalação da nossa ferramenta Feio2Ban, primeiro a gente vai ter que dar alguns comandos antes de fazer a instalação propriamente dita. Então, estando na nossa máquina virtual, o sistema operacional, né, lembrando que tem que ser exclusivamente Linux, é uma ferramenta exclusiva para o Linux, de segurança de rede. Então a gente vai entrar como usuário root, né, para estar podendo dar alguns comandos necessários para fazer antes da instalação. Um deles é o dpkg reconfigure tzdata, que esse comando nada mais é do que para a gente garantir que a nossa time zone vai estar setada correto. No caso eu vou escolher América, São Paulo e pronto. Bom, e um outro comando também muito de boa prática, né, antes da gente fazer alguma instalação ou alteração relevante dentro do nosso sistema, é a gente estar dando um apt update, um apt-get update. Eu só não vou estar executando esse comando aqui agora, por conta que a minha máquina virtual está extremamente lenta, então vai acabar tomando muito tempo. Então eu vou acabar pulando essa etapa, mas é extremamente recomendado que se faça. Eu fiz, né, recentemente, antes da instalação. E bom, após executado essa parte, a gente pode, enfim, usar o comando apt install feio2ban. No caso, quando a gente corre, ele já vai instalar tudo certinho pra gente. No caso aqui do meu, como eu já havia instalado a ferramenta, então ele deu que nada foi modificado, né? Que a versão mais nova já estava instalada. Então ficamos nisso. Bom, então em seguida a gente vai estar entrando no diretório, né? cd/etc/feio2ban. Então, dentro desse diretório, a gente vai ter dois arquivos super importantes, que eu vou estar comentando um pouco sobre eles. Vou colocar. Opa, acho que eu digitei alguma coisa errada. ls color, certo. Bom, então, dois desses arquivos são extremamente importantes. Um deles, meu cursor não está aparecendo aqui direito, né, por conta da máquina virtual, mas sim, um deles extremamente importantes é o jail.conf, que é um arquivo que ele guarda, né, os profiles de todos os serviços, como Apache, SSH, Squid e outros proxies, que inclusive o SSH vai ser o serviço que a gente vai estar usando para estar mostrando em breve um exemplo, né, de uso dessa ferramenta. E o outro arquivo também, muito importante, é esse fail2ban.conf.
né, que é um arquivo de configuração que a gente vai entrar nele com o nano em seguida. Então a gente vai dar um nano fail2ban.conf. Então aqui dentro dele a gente consegue ver, no caso, já que a gente tem o log level, né, que é o nível do log, que está como info, a gente consegue setar ele como qualquer um dos daqui de cima, como critical, error, warning e por aí vai. Nesse log target, ele é um arquivo extremamente importante por conta que nele são armazenados todos os IPs, né, que foram banidos. Bom, deixa eu dar uma olhada mais. Bom, acho que a gente já pode sair. Então agora a gente vai pegar o arquivo, a gente vai entrar no arquivo também com o nano jail.conf, e nele aqui a gente vai ter algumas opções, né, como o default, por exemplo, que né, já vem setado por padrão, o ban time, né, dos usuários são banidos de 1 hora. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui do SSH, né, que é o serviço que a gente está procurando para fazer o teste. No caso, a gente não vai estar alterando a gente não vai estar alterando diretamente esse arquivo, a gente vai estar criando uma réplica dele para estar fazendo o teste. Então aqui no caso, a gente tem, né, o jail aqui, né, que é o perfil, né, e aqui esse SSH server, a gente tem aqui o port, o logpath, né, que já estão relacionados com a porta que a gente vai estar usando para estar chamando ele. Então aqui, para a gente fazer as modificações serem válidas para esse serviço, a gente vai ter que colocar um enable recebendo true, né? Senão o arquivo não vai ser válido. Porém, como eu disse, a gente não vai estar mexendo nele aqui. Então a gente vai voltar, vai dar um copy nele, né? A gente vai copiar o jail.conf, fazer um arquivo jail.local. Então, a gente abrindo esse jail.local, a gente vai ter aqui em cima algumas opções, como que a gente havia comentado. No caso, a gente tem algumas opções aqui. Antes de eu comentar sobre elas, a gente tem essa opção aqui em cima, ignore IP, que no caso é o nosso próprio IP, né, da nossa máquina local, que a gente pode estar simplesmente descomentando ela, que é uma opção extremamente interessante para quem tem um IP fixo, né, um IP que não altera, para a gente estar, vamos assim, ser livre, né, das regras dos proxies aí que a gente acaba setando para os serviços em geral. Então a gente meio que, o nosso IP ele não vai ser afetado. Bom, vou deixar ele comentado de qualquer forma. Aqui a gente vai possuir algumas opções para a gente estar colocando, no caso, esse bantime, find time, max try. Eu vou explicar o que cada um quer dizer. Esse bantime, na verdade, quando o usuário ele tenta fazer um ataque, né, por força bruta, ele tenta acessar a nossa rede ali, ele tem ele excede a quantia máxima, né, que são esses requisitos aqui embaixo. Ele vai ficar banido por 10 minutos. No caso, a gente pode setar isso para minutos, segundos, horas, enfim. Aqui o max retry ele diz respeito a quantas vezes o usuário ele pode ter no máximo de tentativas antes de chegar nesse bantime. Então, assim, se o usuário errou 5 vezes, né, 5 tentativas seguidas, dentro, que inclusive já aproveitando esse find time, é a quantia de tempo, é a janela de tempo que o atacante, no caso, né, vamos colocar assim, ele teria para ele tentar fazer de entrada, né, a pessoa teria para fazer de entrada para tentar acessar, seria 5 vezes. Então, se dentro de 10 minutos ele errou 5 vezes a senha, ele vai tomar 10 minutos de ban. E isso vai ser armazenado naquele arquivo comentado lá no target previamente. Então aqui dentro desse arquivo a gente vai estar colocando o max try, pode ser essa quantia mesmo. Bom, eu vou acabar não mexendo em nada, mas a gente poderia estar simplesmente colocando aqui, né, trocando para 5 minutos ou segundos, né, isso daqui não teria problema algum. Então aqui, dando um Ctrl W para procurar o SSH, a gente acha ele aqui. Para essas regras, né, surtirem efeito nesse serviço que a gente está querendo fazer o teste, então a gente vai dar um enable true para então ele conseguir surtir efeito dessas regras nele. Então, a gente vai dar um yes. Tudo bem, a gente sai. Bom, e em seguida... Então, abrindo agora a nossa outra máquina virtual para fazermos o teste, vamos tentar acessar nossa outra máquina. E fizemos o teste, errando 5 vezes propositalmente, como setado nas regras lá no arquivo jail.local, no maxtry, que a gente setou 5 vezes, e dentro do tempo do find time, que era 10 minutos. Olhando no log que a gente deixou aberto no fail2ban, a gente pode ver que está escrito que foi tentado um acesso e que o IP foi banido. Então, dando o comando fail2ban client status sshd, que é para a gente checar especificamente o status desse serviço, que é o SSH, vai ser mostrado no terminal, então, aqui como vocês podem ver, o status daquele serviço específico, que no caso foi o SSH que testamos, e mostrar o total de falhas de login e quantos IPs foram banidos até o momento,
e quais estão banidos nesse momento.